Então, gente, dando continuidade, tá, para terminar, hoje vamos falar de tratamento também. É, faltou eu falar da candidíase, tá, mucocutânea, né, do pano branco também, né, da tinea versicolor ou ptiríase versicolor, e um pouquinho mais sobre as onicomicosis, mas bem breve vai ser isso, então. Então, dando continuidade aqui, né? Então, falar sobre as onicomicoses, a gente já sabe, né, que a micose da unha, estejam sempre atentas à possibilidade de outros problemas, né, de outras dermatoses que afetam a unha, entrar no radar também, né, que são muito parecidos com a micose de unha. Só que, lembrem-se, as infecções por fungo, né, da pele, e mucosas tem aquele padrão de aparecer num determinado momento, num ponto específico e ir aumentando com o tempo. Né? Em uma, duas, 3 semanas, existe esse padrão de aumentar de uma vez, né? Radial, né? Se dispersar do foco inicial. Os outros problemas que acontecem na pele que não são micose, mas são muito semelhantes, geralmente eles aparecem mais rápido, né? Acometem uma determinada região e mantém constante naquele local ali. Então, isso é um grande diferencial no balcão da farmácia para a gente estar atento a diferenciar as micoses, né, e a onicomicose entre nesse grupo, de outros problemas, tá? E mesmo assim, meninas, existe a possibilidade de casos atípicos, né, de algumas micoses não ser tão característica com esses achados que eu falei, com esses perfis, né, que eu falei para vocês, e mesmo assim ser micose. Então, no final das contas, o que é definitivo para dizer se é micose ou não, no caso dessas dúvidas, é o exame laboratorial, tá? Aquele micológico direto lá que eu falei para vocês. Então, na unha nós vamos ter isso daí, né? Então, a principal característica é a alteração da cor e deformação, né, da unha, de onde ela nasce até o final. E essas onicomicoses, elas são relativamente comuns, né? Então, 10% da população provavelmente tem onicomicose. Alguns são bem assintomáticos, né? Ao passo que outros vão apresentar aqueles sintomas característicos. Então, e além disso, é interessante nós observarmos algumas condições que favorecem, né, as onicomicoses, né, os fatores de risco. Então, se a pessoa já tem tinha do pé, né, já tem micose, já tem pé de atleta, pode predispor a onicomicose, alguma alteração, né, que já tenha na unha da pessoa, então a psoríase, né, a psoríase em si, ela sem ter micose já pode ser muito parecido, né, com micose, nós podemos ter a associação das duas coisas, tá? Pessoas, né, mais idosas também, o sexo masculino provavelmente relacionado ao uso de calçados fechados, né, o ambiente de trabalho, isso daí favorece também. E outra coisa, a questão da higiene influencia, né, no aparecimento. É, o contato com outras pessoas, né, que têm onicomicose, e não só o contato direto, né, pessoa a pessoa, mas do ambiente, né, então pessoas que têm onicomicose frequenta locais úmidos, né, descalço, então eles deixam os esporinhos lá que a outra pessoa que passe por aquele ambiente pode vir a se contaminar. As doenças vasculares periféricas e diabetes, tá? Nos casos de varizes, né, problemas de circulação nos membros inferiores, então pode predispor o próprio diabetes e imunocomprometimento de forma generalizada. Tá? Então, a onicomicose é mais comum nos pés do que nas mãos, né? 10 vezes mais frequente do que acometer a unha dos pés em relação às mãos. Geralmente tem essa espécie, né, o Trichophyton rubrum, que é o agente mais comum. Depois tem esses outros fungos, os aspergilos, né, o Scopulariopsis e o Fusarium, que são micoses oportunistas, mas é muito raro acontecer isso daí.
E as pessoas que têm imunossupressão, além dos fungos filamentosos, nós temos o caso da cândida, tá? Que pode acontecer e provocar essa micose mucocutânea, né? Conhecida como candidíase mucocutânea, e desenvolver também, né? Apresentar também uma forma característica de micose por cândida nas unhas, de onicomicose por cândida. Tá? Mais adiante eu vou falar e mostrar as fotos para vocês, que é bem característico as lesões de unha por, as lesões não, as infecções de unha por cândida. Então, quem tem micose de pé geralmente tem um pouquinho de micose de unha também. E as pessoas, principalmente os diabéticos, pessoas com comprometimento da circulação dos membros inferiores, eles têm a possibilidade também de desenvolver infecções bacterianas graves, tá? Com destruição dos tecidos mais profundos da região dos pés, né? Isso é chamado de celulite, tá? Em geral, né? E no caso dos membros inferiores, celulite dos membros inferiores. Então, aqui está, né, as lesões características, né, de micose, tá? E vai provocando essas deformações na unha, né, essas fotos a da direita, mais da direita aqui, né, mostra ali embaixo da unha aquele pozinho branco, né, que a unha vai esfarelando, e à medida que a onicomicose persiste, ela vai comprometendo cada vez mais a unha, tá? Só que essa micose de unha, ela pode se manifestar de três formas distintas, né? Então, a distal, que começa, né, lá na ponta da unha, então o fungo começa ali, a proximal, que é mais próximo da matriz, e a superficial, que é onde se passa, o próprio nome diz, né, onde passa esmalte, vamos assim dizer. Vai formar uma região branca, né, em todo a matriz, o leito unguial. Então, essa daí, ó, subungueal distal, é uma das formas mais comuns, tá? Ela começa pela ponta, pela inoculação dos conídeos, né, dos fungos, e depois vai proliferando, vai aumentando, vai migrando rumo à matriz ungueal, ali onde forma a unha propriamente dita, né? Depois nós temos a proximal, então ela começa mais próxima à cutícula ali, tá? Isso daí é muito sugestivo de pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, lembrando, né, que os problemas circulatórios e diabetes também compromete a migração de células de defesa para a região, né, e pode ser considerado como sendo um certo grau de imunossupressão. Depois aqui a superficial, tá? Essa unha aí é de uma pessoa que já tem psoríase, né? E em cima, ó, todos esses pontinhos esbranquiçados são pontos de infecção fúngica, né? De fungo filamentoso, né? Que vai provocar essa micose superficial esbranquiçada. Então, o diagnóstico, né, tem essa questão de olhar, né, a apresentação, ela sempre começa num pontinho e vai aumentando, né, observem se a pessoa tem aqueles fatores, perguntem, né, para a pessoa se ela tem aqueles fatores predisponentes, né, tudo conversando, viu, gente, de boa, assim, para as pessoas falarem de maneira mais espontânea. Geralmente, quem tem micose de unha, elas ficam meio acanhadas, né, elas têm um pouco de vergonha em falar. Então, é interessante a gente conversando de forma bem descontraída com a pessoa para ela falar o máximo possível. E a gente vai fazendo as perguntas e direcionando o que a gente quer saber, sem a pessoa estar ciente muito disso. Tá. Só que, professor, a Isso. maioria das pessoas acham que com um mês de tratamento já vai melhorar esse tipo Sim, de. esse tipo de problema, né? Por isso que é muito importante a gente estabelecer um canal de diálogo bem aberto para a pessoa para esclarecer justamente essa questão importante, né, o sucesso do tratamento. As pessoas desistem muito facilmente porque não vê um resultado imediato. A unha, quando ela está comprometida já, quando ela já tem
a onicólise, né, a destruição da unha, aquilo ali não tem mais reparação, né? Quando se inicia o tratamento, o que faz é proteger a unha nova que está vindo da infecção fúngica, né? Então, a unha dos pés, as unhas dos pés e das mãos, elas têm os tempos de crescimento diferentes, então precisa de um tempo com o medicamento presente, né, na formação da unha ali, proteger essa unha que está se formando até expulsar aquela unha que já está destruída, né? Então é esse tempo que às vezes desanima as pessoas porque elas não vêem um resultado imediato. Então faz o tratamento de um mês ali, né? E já para, né? Ou o contrário também pode acontecer, ela pode perceber que o problema ele estabilizou e ela sugere, né, que está melhorando, faz uma autossugestão que está melhorando, daí abandona o tratamento também, que é comum em outras doenças, né? Mas é muito importante a gente ter esse canal de comunicação, de diálogo com a pessoa, e esclarecer isso daí de forma bem clara, senão dificilmente vai obter um êxito, né? Tá? E outra coisa também, né, bem falado, é que a gente percebe no balcão da farmácia que quem tem micose de unha passa por vários tratamentos, né, de automedicação. Gente, se houve cada absurdo, né, é comum a gente ver pessoas que aplicam, né, água sanitária na unha, né, passam na água sanitária ali para matar o fungo, isso eu já vi, não é raro acontecer, vinagre, né? Tem pessoas que quebram o comprimido de aspirina, né, ou ácido acetil salicílico que colocam ali também, né, que é um queratolítico. Tem um desinfetante antigo chamado criolina, né, que tem um cheiro bem característico e forte. O pessoal também passa isso daí, né, passa próprios, enfim, passa um monte de coisa. Sem contar os tratamentos sugeridos, né, por algumas farmácias, alguns profissionais que estão na farmácia, que são tratamentos não adequados, inadequados para as unhas, né? Então, dá qualquer medicamento antimicótico ali, um creme, fala para a pessoa ficar passando. Os medicamentos que têm maior eficácia, né, no tratamento de onychomicose, eles são específicos para a ação na unha ali, para ter uma boa penetração, para ter uma boa permanência na queratina, que é bem grossa, né, na região da unha, é diferente da pele. Então, às vezes, isso daí desencoraja as pessoas a fazerem um tratamento adequado. E, além disso, né, como dito, nós temos outras patologias que não são micose, mas que são muito semelhantes, e chega lá no fulano de tal da farmácia e fala, isso daí é micose. E a pessoa começa a passar um agente antimicótico, mesmo adequado para a unha ali, não vai surtir efeito. Também é outro motivo para a pessoa desanimar do tratamento. Então, conversem sempre com a pessoa e esclareça tudo isso. E assim, como alguns tratamentos para micose de unha envolvem tempo e dinheiro, né, gasta bem, quando a gente não tem certeza que é micose de unha, é interessante encaminhar para o dermatologista, tá? Que lá ele vai pedir o exame, né, o micológico direto, para ter certeza, e a cultura, né, se necessário for, para ter certeza que é micose de unha. E depois, e a partir disso, começar o tratamento, tá? Mais lá adiante, né, eu vou falar, mas tem alguns agentes antimicóticos na forma de esmalte, né, que são específicos para a unha. Eles têm uma concentração de princípio ativo bem mais elevada do que os cremes usados para o tratamento de micose na pele, né? Em virtude disso, eles são bem caros, né? Então, um desses esmaltes, né, se vocês quiserem pesquisar o preço aí, é o Loceril, né? Então, o Loceril, ele é caro, né? Então, um potinho com 2 ml, um frasquinho com 2,5 ml, ele deve estar na faixa de uns 140, R$ 150, né? Então, é bem caro, né? Como é que você, no balcão da farmácia, sem ter certeza que micose de unha, vai indicar, né, vai recomendar para a pessoa fazer o uso desse medicamento tópico, né? A pessoa vai se sentir
um pouco enganada, né, caso não surta os efeitos, e caso vocês não expliquem que o tratamento é demorado também. Então, por isso, que se não tiver certeza, tem que encaminhar para o dermatologista para fazer o exame certinho, né, para não desestimular a pessoa. Outra coisa, nesse exame, o exame micológico, gente, vocês provavelmente verão isso lá em análises clínicas, ele tem que ser bem coletado também, né? Quando vocês coletam, né, o material para fazer o exame da extremidade da unha, daquela parte que está se soltando, aquela parte geralmente não tem muita estrutura. As estruturas que estão presentes ali, né, elas já morreram, já se deterioraram, daí a gente vai fazer o exame, seja o micológico direto ou a cultura, as estruturas vão estar tudo deterioradas, vai dar negativo. Então, quando a gente vai cortar, a gente tem que cortar a unha, a gente usa uma curetinha, né, tipo uma colherinha bem fina, né, do tamanho de uma agulha, um pouco maior, né, pouca coisa, e a gente vai escavando, vai tirando a unha antiga que está esfarelando, até chegar naquela zona em que a unha tá praticamente normal, vai cavando embaixo da unha ali, porque é nessa região entre o tecido comprometido e o tecido normal que nós temos uma grande quantidade de estruturas de frutificação dos fungos que permite a identificação do mesmo. Tá? Então, se faz o exame micológico direto ou a cultura e quem fez a coleta não fez de forma adequada, a chance de dar negativo é bem grande. Daí, se dá negativo para o médico, para o dermatologista, ele vai falar, isso daqui não é micose de unha, então o tratamento é outro, né? E perde a chance de fazer o tratamento adequado frente a um resultado falso negativo decorrente da coleta. Tá, então aqui, né, tá falando disso, né, da diferenciação, né, entre a psoríase e o líquen plano, que são muito parecidos com micose de unha, tá? E depois, feito isso, parte para o tratamento, que a gente vai ver mais no final da aula aqui. Ó, a segunda patologia, né, que é bem comum em farmácia, né, que vocês falaram, né, não me recordo quem falou, né, a semana passada, é o pano branco, né, que todo mundo conhece, mas o nome dentro da medicina aqui é ptiríase versicolor, ou tinea, né, versicolor, tá? Então, ó, é caracterizado por essas zonas de hipo ou hiperpigmentação da pele, né? Então, no caso dessa foto que vocês estão vendo aqui, né, as manchas, elas são hipopigmentadas, né, elas são brancas, né, frente a uma pele um pouco mais escura, tá? Mas só a despigmentação não é característico, né, para todas as pessoas, visto que algumas pessoas podem ter manchas de outras cores, né? Geralmente quem tem pele escura, né, as manchas vão ser claras, vão ser claras, né? E quem tem a pele clara, as manchas podem ser um pouquinho mais escuras, né? Mais ou menos o inverso. E é claro, né, entre esses dois extremos aí nós temos outras colorações possíveis, tá? Isso daqui é relativamente fácil de se diagnosticar. Uma outra coisa que dá hipopigmentação da pele é o vitiligo, tá? Aí já não é mais fungo, né? É um problema de etiologia ainda um pouco obscura, na qual os queratinócitos, né, de algumas regiões da pele, eles deixam de produzir melanina. Queratinócitos não, né, os melanócitos, eles deixam de produzir melanina. Daí a região fica bem branca, mas nesse caso é um branco marcante, né? A pele fica alba mesmo, bem clarinha. E normalmente não atinge regiões muito amplas com esse padrão de se iniciar um pontinho aqui, um pontinho ali, e com o tempo eles vão confluindo e aumentando a região de alteração de cor, né? Ou seja, o padrão característico das micoses. Então, o vitiligo, ele acontece em algumas regiões bem definidas, e a evolução dele é um pouco mais diferenciada nesse caso. Às vezes a pessoa fica 1, 2, 3, 4 anos com a lesão na ponta do dedo, por exemplo, e ela fica sempre daquele tamanho. Depois de um determinado momento, aquilo ali começa a aumentar mais ou aparecer em outras regiões, né? Que não é o característico das micoses.
Outra coisa também, agora no caso da pitiríase, é que nós podemos ter também um pouquinho de descamação, né? Então a pessoa passa a mão na pele ali, e aquilo ali solta aquela farinhazinha, né? O nome do fungo, né, é chamado Malassezia furfur, tá? Esse furfur aí, lá do latim, significa farinha, né? Esfarinhar, soltar essas placas descamativas aí, né? Outra coisa também que é característico dessa micose é que o fungo, ele gosta muito de regiões com alta oleosidade da pele, né? Então, quais são as regiões que vão ser acometidas? Então, a região da face, né, do rosto, do crânio ali, inclusive o couro cabeludo pode acontecer, essa região do pescoço e dos ombros, né? E depois se espalha para as costas, na parte mais superior, né, do tronco, e na parte da frente anterior também, né? A parte aqui do peito, né? A gente pode ter isso também. E em cima dos braços também é comum acontecer isso, ou seja, são regiões com oleosidade. Quando a gente vai fazer a cultura para esse fungo, não é muito usual fazer, porque é muito fácil no laboratório de fazer o diagnóstico, né? O meio de cultura a gente tem que colocar óleo. Geralmente enriquece com óleo de oliva para ele crescer, senão não cresce, né? Isso não acontece com os outros fungos. Então, para vocês verem como é importante a gente verificar a região que essas placas acontecem, né? Então, se eu tenho uma mancha lá na perna, dificilmente vai ser malacésia, vai ser pitiríase versicolor. Tá? É outro problema que não seja pitiríase versicolor. Tá? Então, aqui tem mais, né, algumas fotos aí, né, com cores diferentes, né, de pigmentação. E outra coisa, esse fungo aí é comum a gente ter na pele. Em alguns indivíduos, eles vão proliferar e produzir as manchas. Tá? Então, ali, ó, a maioria das pessoas afetadas é saudável, e calor, umidade, imunossupressão devido a medicamentos, gestação, desnutrição, diabetes e outras doenças pode favorecer também o aparecimento da mesma. Fato interessante, as pessoas relacionam o aparecimento dessas manchas, né, com as férias, né? Então muitos chamam de micose de férias, né? Micose de praia, desculpe. Ah, eu fui para a praia e peguei essa micose. E daí já aparece, né? Ficou uma semana na praia, volta, né? Vai lá pro litoral, daí volta para Maringá, né? E já fala, nossa, eu peguei isso aqui lá na praia, né? E comprometendo uma grande área. Não deu tempo, se ele tivesse pego essa micose na praia, não dá tempo do fungo crescer tão rapidamente e cobrir uma área ampla. O que acontece é que muitas vezes a pessoa já tem o fungo, ele está crescendo ali, né? E quando ele se expõe ao sol, a região que tem o fungo, ela vai ser revelada, né? Se a pessoa tem a pele mais escurinha, né? Não está tomando sol, então a pele está numa determinada tonalidade. Mas quando ela vai lá se expõe ao sol, a região da pele não comprometida, sadia, ela adquire uma coloração mais escura. Agora a região que tem o fungo, ela não adquire coloração, ela não bronzeia, né? Então a gente simplesmente revelou a presença do fungo pela exposição à luz solar. Então ela já tinha aquilo ali há um bom tempo. E geralmente é crônico esse problema, né? Porque o fungo pode fazer parte da flora normal naquela região, mas é revelado quando tem exposição ao sol ou esses outros fatores aí acontece também, tá? E lembrando que pode ter coloração diferente também quando exposto ao sol. Tá, então aí tô falando, né, que o fungo produz ácido azelaico, que é um agente hipopigmentante ou despigmentante, e o tratamento o tratamento não, o diagnóstico, né, então vai pela clínica, a gente faz o exame micológico direto também,
E tem o dermatologista, ele usa essa tal de lâmpada de Wood, tá? Essa lâmpada de Wood é uma lâmpada que tem um ultravioleta, né? Então ele escurece a sala e acende essa lampadinha ultravioleta num comprimento que não é nocivo, né? Então, algumas manchas na pele, conforme o que está provocando ela, vai emitir uma fluorescência característica, né? Que no caso da pitiríase versicolor, vai ser essa fluorescência dourada esbranquiçada. Na região da axila e na região da virilha, tem uma infecção por bactéria chamada elitrasma, tá? Que dá manchas mais escuras, mas que lembram um pouco a malacésia, a pitiríase versicolor, tá? Mas é nessas regiões mais úmidas que acontece, tá? Com mais frequência, é diferente da pitiríase versicolor, que é nessas regiões com maior oleosidade da pele. E daí, gente, a terceira e super importante é a candidíase, tá? Que é causada por um fungo leveduriforme. Até então, os fungos que a gente viu, eles são fungos filamentosos, que crescem em temperaturas um pouco mais baixas que 37 graus. Agora, essa candidíase, a Candida albicans e outras cândidas, né, de outras espécies, desse mesmo gênero, pelo fato de ser leveduras, eles gostam de temperaturas próximas à temperatura dos 37 graus. E são fungos que podem invadir os tecidos, tá? E provocar uma reação inflamatória um pouco mais severa, né? Que é característico também das lesões por cândida, em várias regiões do corpo. Então, ó, geralmente é em regiões mais úmidas, né? Então, que nem as dobras da pele, entre os dedos, na região genitália, nas cutículas e na boca. Tá? E os sinais vão variar conforme o local, tá? E em pacientes que têm algum tipo de imunocomprometimento, e aqui eu coloco os diabéticos de novo, e quem tem problema de circulação, né, nos membros inferiores de varizes, se pegar infecção, qualquer infecção, né, mas por cândida também, ela vai ser mais severa, porque esse fungo ele tem a capacidade de invadir os tecidos. Então, aqui são os fatores de risco que pode, né, contribuir para a candidíase, o calor, né, a roupa muito apertada, a higiene inadequada, em crianças, né, em bebês, né, é esse fungo o responsável pelas assaduras, né, que o povo costuma chamar em assaduras. Idosos também, pacientes acamados podem desenvolver isso, tá? É muito comum, isso daí vocês provavelmente já viram ou vão ouvir falar, em pessoas que começam a tomar antibiótico, né? Então, elas fazem uso de antibióticos de amplo espectro, né, que mata bactérias gram-negativas, gram-positivas, aeróbias, provocam um distúrbio na microbiota, né, da região bucal, do intestino e da região perineal ali, da genitália. Então, daí esse fungo cresce bastante, né? Mulheres grávidas que têm um pouco de imunossupressão, né, também vai acontecer. Pessoas que têm doenças inflamatórias, né, na pele, tipo psoríase, tá? E também são fatores predisponentes. E quem toma medicamentos imunossupressores, que nem os corticoides, tratamento para transplante, aqui, diabetes, outros tipos de distúrbios hormonais, né, que podem afetar também, refletir no sistema imune, né, também predispõe a candidíase, a infecção por cândida. Então vamos para as fotos, né, que chama mais atenção as fotos aí do que eu ficar falando, tá? Então, ó, o primeiro tipo nós vamos ter a intertriginosa, né, nas regiões de dobras, né? Então, a candidíase,
aqui mostrando, né, o que caracteriza ela, né? Então, essa foto da esquerda, né, é embaixo dos seios aqui, né, na dobra do seio, e entre os dedos ali que a gente vai estar verificando. Então, ó, provoca essas lesões, tá? Com esse vermelhidão que tem é reação inflamatória, tá? É uma coisa que incomoda bastante, dói bastante, né? Então, ó, nós vamos ter placas eritematosas pruriginosas, ou seja, que coça bastante, que pode coçar bastante, né, com contorno bem definido, e o tamanho e forma vai variar bastante. E é claro, né, que se a pessoa tem a pele mais escura, vai ser difícil verificar essas regiões avermelhadas, eritematosas. Outra coisa, gente, que é comum não, é esse fungo geralmente é em regiões úmidas e nas dobrinhas aqui costuma acumular um resíduo esbranquiçado, tá? Esse resíduo esbranquiçado é o fungo, é a levedura. Ah, peguem, por exemplo, o fermento biológico de fazer pão, né? Ele tem aquele cheiro característico, ele é úmido, tá? O fermento fresco, né? Não desidratado. Se vocês pegarem, ele tem uma consistência característica, né? Parece uma pasta, um pó úmido, né? Por que ele é assim? Porque ele é levedura, é um monte de bolinha ali. Então, a candidíase, quando desenvolve também, provoca uma quantidade muito grande de leveduras, esse pozinho, essa massa esbranquiçada, vai ter essas características também que lembra muito fermento de pão, fermento biológico, porque os dois são leveduras, é claro, diferentes, né? Então, no corpo, a gente pode ter o acúmulo desse material, tá? Aqui, de novo, né, na região perianal, né, ali já tem, né, esses resíduos brancos, tá? Junto com a região eritematosa, isso aí dói bastante, tá? Incomoda bastante esse vermelhidão, que é a reação inflamatória, tá? Depois nós temos a vulva vaginal, é muito comum aparecer em farmácia também, tá? Porque esse fungo, né, a Candida albicans, ela é normal da flora, da microbiota, tá? Do nosso corpo, né? Tanto do trato gastrointestinal, da região perineal, da região genital, tá? Só que em condições normais ele está em equilíbrio com a microbiota, né? Quando a gente provoca um desequilíbrio nisso, que ele vai desenvolver bastante. Então, 10 a 15% das mulheres não gestantes e 20 a 40% de gestantes vai ter esse fungo aí sem provocar algum problema. Só que daí, quando tem um fator desencadeante, ele aumenta bastante. De novo, os fatores, né, são aqueles que a gente já falou, tá? O vulvo vaginal, o uso de roupa muito apertada também predispõe. E quando entra na menopausa, a possibilidade de desenvolver esse quadro diminui bastante, a não ser que a mulher faça a reposição hormonal. Então, ó, a mulher, durante a sua vida, né, provavelmente ela vai ter um episódio de candidíase, tá? E incomoda muito. Por quê? Porque dá coceira, né? Então, quem vai na farmácia lá, procurar o medicamento, né, para tratar a candidíase, geralmente é o fluconazol na atualidade, né, que a pessoa busca de forma como modalidade de automedicação, a pessoa chega no balcão da farmácia e já pede fluconazol, né? Porque vai ter esse prurido, vai ter queimação, dor, né, irritação, e nas relações sexuais, né, isso daí piora mais ainda, porque fica bem sensível à região, né? E é importante, quando uma mulher procura fluconazol lá na farmácia, a gente perguntar como se tem ou não o corrimento, né? E como ele é. Porque o corrimento vaginal, ele pode ser esse branco, né, esbranquiçado, né, que às vezes aparece alguns fragmentinhos que lembra queijo, né? Então, se tiver essas características, corrimento esbranquiçado, com coceira, com ardência, com dor, e é uma coceira que toda hora tem que estar
coçando, né? Então é altamente sugestivo de cândida. Aí o fluconazol, né, que a pessoa pede por automedicação, ele vai ser eficaz. Mas tem outros dois tipos de corrimento que daí o fluconazol não faz efeito, né? Então aquele corrimento amarelado, copioso, né, bastante também, mas é um corrimento mais amarelado, né, com ou sem cheiro. Então, isso daí já não é sugestivo de cândida, né, então já tem outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que pode estar provocando esse corrimento. Daí é interessante buscar o ginecologista para fazer o diagnóstico certo. E uma outra coisa que tem é um quadro chamado vaginose, que não chega a ser uma infecção, né, mas é uma bactériazinha que se desenvolve muito nessa região, tá, relacionada com os hormônios, etc. e tal, e que provoca um corrimento com cheiro bem mais intenso, né, que lembra peixe, e é um corrimento mais acinzentado, né? Também o tratamento com fluconazol não é exitoso, né? Fluconazol é só para cândida, tá? Para esses outros tipos de corrimento não é muito adequado. Então, quando alguém for comprar fluconazol na farmácia, né, e a gente tenta investigar para que vai estar usando isso daí, tentar verificar, perguntar o tipo de corrimento que tem, porque se não for cândida, já falar, vai para o ginecologista, vai para o médico, né, para verificar, para fazer o diagnóstico do que é isso. Porque senão vai ficar tomando fluconazol pensando que está resolvendo, e não resolve. E essa confusão, né, não é só entre pessoas leigas, sabe? Muitos profissionais de saúde também, que não são especializados, né, no diagnóstico e tratamento, eles tomam fluconazol para qualquer tipo de corrimento, né? Então é importante vocês estarem atentos a isso daí. Então, geralmente isso daí aumenta antes da menstruação, uma semana antes, tá? E as escoriações, machucados folar, né? É bem comum. Tá? Tem essa possibilidade de ter um corrimento bem débil também, né? Bem pouco frequente, né? Em pouca quantidade, tá? Mas vai se verificar essas partezinhas esbranquiçadas que é do fungo, né? Então tá aqui, né, uma foto mostrando, né, então a região da vulva, vagina, tá bem mais vermelha que o normal, né? E se vocês verificarem mais, né, próximos ali no introito vaginal, vocês vão ver essas manchinhas não, essas massas esbranquiçadas. Gente, essas massas, elas aumentam, depende, né, a retirada, o que se faz para minimizar, que a pessoa faz para minimizar os sintomas, essa massa esbranquiçada pode cobrir toda a região vaginal. Então, quando em laboratório, né, a gente faz a coleta de material ginecológico, seja para preventivo, seja para fazer cultura e antibiograma, a gente vê algumas situações que são bem severas, né? Bem intensas, está bem esbranquiçado a região mesmo, com bastante corrimento. E dói também, né? Que a região fica bem irritada. Então, nesse caso, o parceiro sexual da pessoa também pode ter. No homem é muito mais difícil acontecer. Os problemas que afetam a genitália masculina são mais visíveis no homem do que na mulher, né, por questões anatômicas. Então, o homem, até a higienização também é mais fácil, né? Então, fungo no homem, se faz uma higienização mais constante, né, que é mais fácil, ele elimina esse fungo de forma mais eficaz do que na mulher. Na mulher, por questões anatômicas, é mais difícil estar removendo isso daí. Tá? Então, por isso que no homem é um pouco mais difícil da gente ver isso, mas acontece. Tá? E provoca um quadro no homem chamado bala no post-it, tá? Que é uma infecção da glande, daquela membrana do prepúcio que está ali, né, com essas mesmas características, né, avermelhamento, ardência e prurido intenso. Tá? E o tratamento, né, quando faz o tratamento adequado, geralmente não volta, não.
né? A não ser que os fatores desencadeantes, né, predisponentes, eles permaneçam ali, daí vai ter recorrência, mas se faz o tratamento adequado, não tem recorrência dessa situação. E quase terminando essa parte aqui, gente, daí nós temos as onicomicoses por cândida, tá? Então, a onicomicose por cândida, ela é um pouco diferente por dermatófitos, porque ela provoca também uma reação inflamatória muito intensa. Eu costumo dizer que os dedos de quem tem onicomicose por cândida fica parecendo um palito de fósforo, né? A cabeça, ela inflama bastante, fica grandona, né? E parece uma cabeça de um palito de fósforo mesmo. E dói, né? Que não é muito comum a dor, é bem horrível mesmo, Renata. E é muito característica essa reação inflamatória, né? E a pessoa procura o tratamento porque dói muito, dói bastante. Isso daí a gente não costuma ver com muita frequência nas outras micoses secas, tá? E, como eu falei, seca, é muito comum em pessoas que é mais frequente, né, esse tipo de micose nas mãos do que nos pés. É o oposto, então, das dermatofitoses, do pé de atleta. E, nesse caso aqui, está relacionado com umidade. Então, é muito comum em pessoas que trabalham direto com água, né, que estão sempre com as mãos úmidas, né, lava louça, lava roupa, usa hoje, né, hoje não, né, quem trabalha com luvas descartáveis ou não de látex, que retém muito suor e umidade, né, então predispõe também ao aparecimento de candidíase na unha. Aqui de novo, ó, ela pode ser pode começar na matriz ou no cantinho aqui do lado do dedo, né, da unha, ou ele pode começar ali na, 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 na região da matriz unguial ali, que gera a matriz unguial, tá? E nesse caso aí vai provocar dano, né, a unha cai, que eles costumam dizer, que é o que a gente está vendo nessa foto, né, a unha vai se desprendendo, por quê? Porque a infecção está por um determinado período aí, né? E a região da cutícula ali, né, que tem o crescimento da unha, está cometida. Então, a unha que vai sendo formada, ela não é tão forte, né, quanto deveria ser, tá? E daí nós vamos ter o desprendimento. Sem contar a dor, tá, gente? Dói muito, muito, muito. A pessoa encosta ali já tá infeccionada. Vamos supor que seja uma dor semelhante a isso, é quando a pessoa tem a unha encravada, né? Ou quando corta demais a unha, o cantinho da unha é muito sensível para dor, né? Então, qualquer inflamaçãozinha ali já tem uma sensação dolorosa muito intensa. Só que no caso dessa pessoa não vai ter relação com quem tem a candidíase, né? Cortou a unha, pode infectar por cândida? Pode, como por qualquer outro tipo de micro-organismo ali presente. Mas quem tem candidíase, né? Geralmente vai estar relacionado com essa umidade na região da unha. Tá? E bastante dor. Depois, nós vamos ter a candidíase oreofaríngea, tá? Então, na boca e na faringe, né? Então, estão lá as placas, né, de fungo que se desenvolveram nessa região. É muito comum, quando a gente toma antibiótico, desenvolve isso, né? Então, a pessoa está lá com dor de garganta, né? Uma infecção de orofaringe, toma antibiótico por 10 dias, amoxicilina, que é de amplo espectro. No sexto, sétimo dia, né, eu melhorei, agora minha garganta está doendo de novo, né, você vai lá dar uma olhada na garganta, está cheia de cândida, né, então agora nós temos uma irritação, um quadro inflamatório por cândida, tá, em bebês, né, então é conhecido por sapinho isso daí em bebê, não pode beijar o recém-nascido, né, porque ele pode ficar doente, pode pegar sapinho, né, é cândida que provoca isso daí, e é claro, procede, né, de fato pode estar infectando a criança, com o recém-nascido, com... Lembrando que quando a gente nasce,
Lembrando que quando a gente nasce, o nosso corpo é estéril, né? Então, a flora que nós vamos, as bactérias, os micro-organismos que a gente vai entrando em contato com o ambiente depois do nascimento, eles vão colonizar o nosso corpo e formar a nossa flora. Então, se eu tenho a contaminação com cândida e ainda não tenho o equilíbrio da flora, ele pode provocar a candidíase orofaríngea. Pessoas com HIV, pessoas que fazem uso de corticoides, tá? Quem tem reumatismo, né, e toma corticoide de forma crônica pode desenvolver isso. Pessoas que fazem uso de corticoides para asma, né, na forma de bombinhas, né, de spray. Então, o produto, ele é administrado, né, pela boca, então ele vai comprometer a imunidade nesse local, tá? Então, quem faz o uso de bombinhas que tem a corticoide para o tratamento de asma, toda vez que eles usam isso, eles têm que enxaguar bastante a boca, para não ficar resíduos de corticoide nessa região e predispor o desenvolvimento de cândida. Vocês estão vendo? É tudo informação que a gente passa, né, para a pessoa quando a gente dispensa o medicamento, né? Então, quando vai usar as bombinhas de asma, ou a pessoa entra na farmácia, compra e usa do jeito que ela quiser, né? Ou ela conversa mais com a gente, né? Aproveita a oportunidade e conversa com ela para estar orientando a respeito dessas possibilidades. Depois nós vamos ter essa candidíase no cantinho da boca, né? Vulgarmente conhecido como boqueiro, tá? Então, tem várias outras causas também, né? Inclusive o câncer de boca tem uma lesão parecida com isso daqui, mas olhem que tem a manchinha branca ali também. Tá de novo aqui, né, essa quelite. Criança comum, né, lamber os lábios, chupar o dedo, dentaduras mal adaptadas, são outras condições que favorecem o desenvolvimento desse tipo. E depois nós temos a mucocutânea crônica, isso daqui é mais difícil de se ver, tá? Eu só coloquei aqui a título de informação, né? Então é uma coisa bem mais severa e exige um tratamento mais intenso, né? Porque esse aqui dói bastante, né? E pode ser invasivo. Gente, tratamento desses problemas, né? Dessas micoses, existem os protocolos, tá? Mas, ó, o que nós vamos ter, os derivados imidazólicos, né? Então, itraconazol, miconazol, cetoconazol, nós vamos ter a terbinafina, tá? Vamos ter a grisiofulvina. Grisiofulvina no Brasil não tem, ela é muito tóxica. Tá? O tratamento pode ser oral ou tópico. Balcão da farmácia, os MIPs, nós temos muitos MIPs antimicóticos, tá? Que são tópicos. O miconazol e o cetoconazol lideram. Tá? Então, vamos ter na forma de loção, vamos ter na forma de creme, de pomada e vamos ter na forma de shampoo também. Né? Então, para tinea barba, por exemplo, é difícil a gente estar aplicando, né, esses produtos na barba, principalmente quem tem a barba grande. Então, o tratamento nesse caso, preferível, é o tratamento oral, né, sistêmico. Então, ali usa o itraconazol, 200 miligramas uma vez ao dia, e o aterbinafina. Grisofulvina eu não vou falar, porque não tem aqui no Brasil as formas de grisofulvina, só infusão endovenosa, parenteral, né? Nós podemos ter inflamação também, se vocês olharem os slides da aula anterior, né? Tem aquele quadro que vai parecer um abscesso, né, na barba. Então, nesse caso, é aconselhável a pessoa tomar o médico, né, nesse caso tem que passar para o médico, ele vai dar um corticoide para ele fazer o tratamento inicial ali para diminuir aquela inflamação, tá? Mas na tinha barba, mais tratamento sistêmico, oral. A captis, tá? Então na cabeça, tá? Então nós vamos ter os cremes, né, imidazol, ciclopirox, tá? Que pode ser aplicado no couro cabeludo diretamente, tá? Até o desaparecimento, até a cura. Nós temos shampoo de sulfeto de selênio, nós temos shampoo que tem ciclopirox, nós temos shampoo de cetoconazol também que pode ser usado. Shampoo medicinal, gente, não é como shampoo cosmético,
né? Shampoo de higienização normal do dia a dia. Então, aqui, olha, pode ser usado pelo menos 2 vezes por semana. Então, isso vale para qualquer shampoo medicinal. A pessoa entra no banho, molha a cabeça, pode lavar, umedecer, né? Com shampoo normal, mas depois ela aplica o shampoo e massageia o couro cabeludo, tá? E ele tem que ficar agindo na região, em contato com a região, por pelo menos 10 minutos. Então, vai tomar banho, ensaboa, passa o shampoo primeiro na cabeça, deixa agindo, né? Enquanto isso, lava o resto do corpo, né? Nisso daí dá uns 10, 15 minutos. Quanto mais tempo, melhor. E depois faz o enxágue. Tá? Muitas pessoas não obtêm êxito no tratamento justamente por causa disso. Põe o shampoo na mão, passa no cabelo, né? No cabelo, nem no couro cabeludo e o fungo está no couro cabeludo, e depois já enxágua. Né? 2 minutos de ação, até menos. Né? Daí não vai fazer efeito. Então tem que ser bem orientado para que faça, que deixe, né, nesse período de permanência na cabeça. As crianças podem ir à escola, tá? Quando está tratando já não é mais transmissível. Pode-se usar também os medicamentos oral, tá? Uma vez ao dia, durante 4 a 3 semanas, dependendo do tipo de infecção, se é dentro do pelo ou fora do pelo, isso daí o dermatologista que vai ver. Itraconazol é muito usado também, tá? Também oral, né? E se tiver inflamação, tiver o Kerion, que a gente já viu também na aula passada, corticoide, né? Junto. Tá, aqui também tinha CAPTES. Tá, aqui tá falando da terbinafina para criança. A gente não vai indicar, né? Medicamento oral. Gente, os medicamentos orais, né? Para o tratamento de micose, eles são muito tóxicos. Tá? A possibilidade de desenvolver hepatotoxicidade e lesão renal também é muito grande. Então, eu recomendo vocês que, mesmo que coce a mão, né, vocês vão verificar também em algumas farmácias que vocês já trabalham, o pessoal vendendo cetoconazol, principalmente, que é tarjado, que não é MIP, né, de forma bem livre, tá? Como se não tivesse nenhum problema, tá? Eles têm grande possibilidade de dano renal, né? Então, evitem isso o máximo. No corpo, daí o tratamento tópico é bem-vindo, tá? Então, nós vamos ter cetoconazol, ciclopiroxa, terbinafina, tá? Miconazol, tá? Então, isso daí passa 2 vezes ao dia e faz isso daí, né, por 2 semanas, mais ou menos. Tá? Daí vai ter o desaparecimento das lesões. Vocês vão ver a associação, né, em alguns cremes e pomadas, de neomicina, que é um antibiótico, de cetoconazol, né, que é um antimicótico, e de betametasona ou dexametasona. A betametasona é o mais comum, tá? Então, 3 em 1, né? Então, a indústria já tenta, né, no caso de nós termos dúvida do que está provocando aquilo, eu vou colocar um corticoide, eu vou colocar um antibiótico e um antimicótico no produto qualquer. Então, apareceu uma lesão na pele, tasca aquilo ali, né, que vai resolver, independente do que seja. Tá? Corticoide para fungo, ele tem que ser na fase inicial, só para diminuir a resposta inflamatória ou o prurido, a coceira que tem. Né? Porque os corticoides tópicos, eles diminuem a imunidade celular no local. Então, no primeiro momento, ele resolve bastante, e depois a micose se espalha e fica mais intensa. Tá? É comum, então, a pessoa ir em farmácia que o pessoal está despreparado com a mancha na pele, que ninguém sabe que é micose, e o balconista lá dá um corticoide, né? Dá uma dexametasona, uma betametasona, só isso, um creme, né? A base só desse princípio ativo. A pessoa passa, corticoide é uma maravilha, ela tira os sintomas. Né? Então, passa 3, 4, 5 dias, desaparece a mancha, ela para de usar. Depois, 1, 2 semanas depois, aquela micose se espalha numa área bem maior. Né? Por quê? Porque a gente fez o tratamento só sintomático e não fez o tratamento da causa. Tá? Então, o corticoide é bom no começo. Então, esses cremes que têm associação de corticoide com antimicótico e antibiótico, pode usar? Pode, mas por no máximo 1 semana, né? Para tirar a sintomatologia, o prurido, né? Que incomoda bastante no caso das tinhas, seja corpóreos, crures ou PEDs. Depois disso, é interessante só um creme com o antimicótico apenas.
Tá? Dependendo da gravidade também, de novo, né, a terbinafina e o itraconazol pode ser usado por via oral, isso daqui é mais sobre orientação médica. A Tina Cruris, elas respondem bastante ao tratamento tópico, tá? Por 10 a 14 dias, 2 semanas, né? Passando na virilha os cremes, tá? Caso não resolva de forma satisfatória, né? Ou se é um quadro muito extenso, né? Então, um tubinho para a pessoa usar, né? O Cruris na região da virilha, ou a corpóris, né? Em grandes regiões do corpo, às vezes o tratamento com creme tópico não ajuda muito, porque ele usa um tubinho a cada 2 dias, né? E 14 dias usando isso, o dermatologista pode indicar o tratamento oral, né? Outra justificativa do tratamento oral por essa questão econômica. Não adianta a gente querer não levar em consideração o fator econômico, que isso daí é importante para a pessoa continuar o tratamento. Se for caro, ela não continua, que nem o comentário que foi feito lá no início sobre a micose de unha, né? A tinha do pé também, tá? Vai ser esses mesmos medicamentos, tópicos podem estar sendo escolhidos. Eu vou postar para vocês depois uma tabelinha que tem no próprio manual Merck, vou mandar com material, das indicações de tratamento, tá? E o que tem disponível para uso na farmácia. A tinha do pé é muito importante a gente dizer para a pessoa a respeito da recidiva, tá? Então é fácil a tinha do pé e a tinha de unha voltar, tá? Com muita frequência. É interessante, né? Nos pés, a gente diminuir a umidade do local, né? As medidas não farmacológicas, né? As recomendações para a pessoa de usar calçados mais abertos, isso daí é fato, trocar as meias com frequência, né? Então isso daí já reflete um pouco a questão da higiene também. Secar bem os pés após o banho, tá? E usar produto secante, né? Então são os talcos para o pé são bem-vindos, né? E tem alguns talcos, tem o miconazol, né? Que o Vodol, por exemplo, é um dos talcos que a gente tem que tem agente antimicótico. Solução de violeta de genciana, tá? Violeta de genciana não é muito usado, porque o próprio nome já diz, né? É um corante. Você passar essa solução ali, fica roxo o pé, né? Tinge calçado por dentro, tinge meia, né? Mas é muito eficaz para matar fungo. Tá? Mas os pós são bem-vindos. E alguns pós também, gente, que nem o polvilho antisséptico granado, ele tem o enxofre, que é em pó. Né? Então, na sua forma, é um talco que tem um antisséptico, né, que mata bactérias principalmente, e tem o enxofre, que ele tem uma ação antifúngica muito boa. Né? Então, ele pode ser usado para tratamento, né, para secar o pé. Outra coisa é que a pessoa tem que estar trocando, deixa eu ver se já esse slide aqui, não, ainda não, já volto a falar isso, a solução de subacetato de alumínio ou cloreto de alumínio, né, também pode passar no pé. Essa solução, esses sais de alumínio, eles diminuem um pouco a sudorese, diminuem a umidade. Tá? Exemplo de sais de alumínio que muita gente usa praticamente todo dia, são alguns desodorantes antiperspirantes. Né? Olhem a fórmula deles. Se tiver lá esqueci o nome. O cloridróxido de alumínio, né? Então é uma substância que inibe a transpiração. Tá? O problema de usar isso direto é que ele vai provocando endurecimento da epiderme, tá? No pé, na axila, em qualquer lugar. Tá? Mas é uma substância antiperspirante. Eu pensei que tinha colocado aqui, não coloquei. A pessoa tem que tratar o calçado também, trocar o calçado, né? Calçado muito velho não usar. O que acontece na tinta do pé, a gente falou na aula passada, é que às vezes a pessoa trata o pé e não trata o calçado, né? Não faz a higienização do calçado. O próprio enxofre em pó, a pessoa pode comprar em algumas lojas de produto natural, tem loja de
em farmácias, né? Algumas farmácias têm também o enxofre em pó, vem em saquinhos, ou em lojas de produto agropecuário encontra o enxofre em pó. Daí pode polvilhar isso aí dentro do sapato, tá? Ele ajuda a matar, ele elimina os fungos e os esporos ali dentro dos calçados. A ptiríase versicolor, de novo, né, tratamento com shampoo, tá, a Maracésia furfura, ela fica alojada no couro cabeludo, né, então se não tratar o couro cabeludo também, né, o pano branco ali da região do ombro, pescoço, do tórax e do braço, a gente só passa um creme ali e não trata a cabeça, aquilo ali pode voltar com muita facilidade. Né? Então, toda vez que a pessoa chegar na farmácia para tratar, né, de micose de praia que deu na região do tronco, é interessante vocês indicarem também shampoos, né? Shampoos à base de sulfeto de selênio, cetoconazol é muito bem-vindo. Aqui estou falando cetoconazol, a posologia deles também, esse piritionato de zinco, né, ácido salicílico, enxofre a 2%, tem shampoo e tem sabonetes à base disso daí, tá? Pode ajudar também, pode ajudar não, né, resolve. A ptiríase, o fluconazol, né, fluconazol, a vantagem dele é a dosagem semanal, pode ser indicado para isso daqui, tomar uma vez por semana, é bem mais oral, né, nesse caso aqui. E outra coisa também na ptiríase versicolor é que geralmente ela comete áreas muito extensas, então tratamento tópico a pessoa pode não querer fazer uso constante, né? Usar um creme para grande região. Tá? O que tem como alternativa? Fluconazol 150 e de novo reforço o uso dos shampoos, né? Que o shampoo passou na cabeça, dá para passar na outra região ali, deixar ele agindo por um determinado período, também tem eficácia. Geralmente volta, tá, o pano branco, dificilmente vai eliminar, mas é que ele está falando, né, que usar os shampoos, né, peritionato de zinco, sulfeto de selênio ou cetoconazol uma vez por mês pode diminuir esse negócio aí a voltar. Gente, candidíase, né? Então, geralmente nós vamos ter os cremes, tá? Nós temos o fluconazol é bem-vindo. Fluconazol, cetoconazol, miconazol, itraconazol são todos da mesma família, tá? Alguns, cetoconazol é bem lipofílico, né? Ele tem uma afinidade boa por tecidos que não tem muito conteúdo de água. Então, na pele, o cetoconazol, miconazol, até o itraconazol, ele se concentra, ele adquire uma concentração boa. O fluconazol, ele é mais solúvel, hidrossolúvel, então ele é bom para tratar micoses mais em região úmida, regiões úmidas. Então, para candidíase, eu preferencialmente não gosto muito de fluconazol para tratar micose de unha, micose de pele, porque é em região seca, não dá o efeito satisfatório. Agora, os outros azóis, eles são bem-vindos. Agora, para candidíase, o fluconazol é bem-vindo. Tá? Então, é mais adequado para isso. Tentem reservar o fluconazol mais para candidíase, né? E as outras micoses ali, o fluconazol não desencorajar a pessoa a estar usando. Os agentes secantes, né, naquelas regiões, né, que são úmidas do corpo, aqui eu não coloquei, gente, mas as assaduras em crianças, quando acontecem, né, aquela forma bem avermelhada, provoca muita dor e amplas regiões que ficam em contato com a fralda, geralmente tem cândida. Então nós temos para assadura duas possibilidades, né, de tratamento. Um tratamento preventivo, né, com cremes, com pomadas, bem oleosas, a hipoglose é um exemplo, tá? A hipoglose tem vitamina A, D e óxido de zinco, e aquela base de gordurosa dela protege a pele. O óxido de zinco é um pozinho que adsorve resíduos, né, principalmente de amônia, né, decorrente
que vem da urina e das fezes, então diminui a possibilidade de provocar irritação. Se as fraldas ficam ali sujas, né, por muito tempo em contato com a pele, provavelmente vai desenvolver essa irritação. Daí a pele não estando íntegra, a infecção por cândida acontece, né? Então nós vamos ter as pomadas que previnem, né, e depois que já tem a assadura, que já tem a cândida, vocês vão ter o uso da nistatina, né? Tem cremes de nistatina com óxido de zinco que são bem-vindos, né? Então, tá com assadura, né? É uma pomada para assadura. Quer prevenir ou quer tratar? Então, prevenir os semelhantes a hipoglós, que não tem nistatina. E para tratar aqueles que já têm nistatina, né? Tem um efeito bem mais rápido. Tá, então eu já falei isso daqui, já estou terminando, viu, galera? Outra coisa, quando tem na boca, né, nós temos a nistatina, que é um agente antimicótico também, antifúngico, né, oral, suspensão, no caso de crianças, né, vai colocar 1 ml, né, em cada lado da boca ali, né, e fazer isso 4 vezes ao dia. Quando tem sapinho, né, que é isso daqui, a candidíase oral, em crianças, a nistatina resolve muito bem. De um dia para o outro já tem melhora, tá? Mas tem que continuar daí usando, né, por uma semana, mais ou menos. Dessa forma aqui, ela vem com conta-gotas, enche conta-gotas até 1 ml, coloca no cantinho da boca, de um lado da bochecha, depois coloca no outro, do bebezinho, né? E essa nistatina, ela é tóxica se para o corpo, se ela fosse administrada parenteralmente, mas ela não tem uso parenteral, ela é uso só tópico e quando colocado no trato gastrointestinal, ela não é absorvida, né? Então ela é bem segura por causa disso, ela não tem absorção sistêmica, quando por uso oral nessa forma de solução. Tá? E se tiver o tratamento do sapinho em adultos, né, também, só que daí vai colocar uns 5, 6 ml em cada lado da boca, vai segurar o máximo de tempo possível, depois a pessoa pode jogar fora essa solução de nistatina ou pode engolir que não vai ter problema. Então, a candidíase na unha lá é tratada, né, diminuir a umidade, proteger da umidade. Essas infecções são chatas de tratar, recomenda-se encaminhamento médico, tá? Porque vai ter que fazer um tratamento oral, pode ter infecções secundárias presentes também na micose de unha provocada por cândida. Geralmente em farmácia a gente não tem êxito, tá? E tem que usar medicamentos prescritos pelo médico. Aqui de novo, né, eu já falei isso daqui, de colocar, de fazer o tratamento. Também. Aqui é a forma de usar o fluconazol, a posologia. Onicomicose, então, tratamento, né? Nós vamos ter o tratamento em longo prazo, né? Tomando terbinafina ou itraconazol. Essas substâncias são bem lipofílicas, então elas têm uma penetração boa na região da pele da unha, tá? A morofina também. E os esmaltes são bem-vindos. Geralmente, as onicomicoses, elas recidivam, elas voltam, tá? Então, o que se faz de forma mais adequada? Associa o tratamento tópico com o tratamento oral, tá? De várias substâncias. Só um minutinho, gente. Estou em aula. Estou gravando aula. Eu estou em aula. 10 minutos. Gente, aqui são as complicações que pode acontecer se não tratar as micoses de unha, tá?
Aqui também já é o tratamento em crianças desse tipo de micose. Tá? Então, se vocês verem, as modalidades de tratamento que nós temos, as substâncias usadas, né, os princípios ativos são sempre os mesmos, né? Deem preferência pelos tópicos, que uma boa parte dos MIPs estão presentes, né, na farmácia são tópicos, explorem bem isso, né, creme, shampoo e loções, tá? Muitos deles são MIP, e os talcos, né, os pós para os pés, a gente pode explorar bastante isso e resolver a maior parte dos problemas de micose que aparecem na farmácia. E o que não estiver ao nosso alcance, encaminhe para o médico. Não vão inventar moda, não, tá? Vai ficar prescrevendo medicamento oral aí que tem uma hepatotoxicidade, e também tem outras complicações renais e da medula óssea também, né? Evitem isso, tá? Aqui a gente já falou também, né, lá no começo, quando fez a pergunta sobre o tratamento da micose. Os tratamentos de onicomicose, eles são demorados mesmo, né, pode 6 meses a 1 ano, depende do que se emprega, cetoconazol vai até 1 ano, itraconazol e terbinafina pode ser só 6 meses, mas tem que tomar direto, tá? Pode tomar itraconazol e a terbinafina, né, existem duas modalidades, toma todos os dias, tá, uma vez por dia, ou pode tomar uma semana, né, dobra a dose, 2 vezes ao dia por uma semana, e folga 3. Né, daí no próximo mês, de novo, uma semana tomando e 3 de repouso, né, sem tomar o medicamento, para diminuir o risco de aparecimento de efeitos colaterais, né, de toxicidade. Que eu já falei também, e eu acho que é isso aí, gente. Terminamos as micoses, tá? E alguma dúvida, gente? Extrapolei um pouco o tempo aqui. Para mim, tudo certo. Para mim também. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Você recebeu o nosso trabalho por e-mail? Recebi, mas ainda não avaliei eles, mas pode ficar sossegado que eu já recebi. Ah, então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Então, caso não tenha dúvida, respondam para mim no chat aí, bom dia, né? Obrigado, qualquer coisa, só escrevam algo aí, porque daí gera o arquivinho que eu vou controlar a presença de vocês.